Liberdade de Imprensa e Democracia, que aconteceu em Brasília, no dia 4 de maio. Acompanhe agora entrevistas exclusivas e saiba tudo o que aconteceu no evento. Até já! Sem dúvida nenhuma, é muito importante e relevante para a sociedade brasileira o permanente debate sobre a liberdade de imprensa e sobre a liberdade de expressão. No último dia 3 de maio, comemoramos o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa e o mundo, mesmo nos países desenvolvidos, o que aconteceu em janeiro na França com o semanário Charlie Hebdo, mostra que, mesmo nessas democracias mais avançadas, a permanente vigilância e o acompanhamento da liberdade de imprensa é fundamental para o fortalecimento da democracia. O Brasil, felizmente, depois de um período de exceção longo, onde houve supressão de liberdades, o Brasil conseguiu chegar num patamar invejável. Nós temos uma liberdade de imprensa que é incomum em outros lugares, mas, por isso mesmo, nós temos que estar vigilantes e temos que debater, e essa oportunidade que nós temos aqui é uma dessas grandes oportunidades, porque liberdade de imprensa, repito, precisa ser usada, precisa ser uma coisa que a gente usa e não gasta, e é importante, portanto, ampliar essa liberdade de imprensa, fazendo com que aquelas pessoas que não conheçam, que não saibam das possibilidades, saibam que a Constituição assegura. A gente tem que ficar o tempo inteiro discutindo, tentando aprimorar, brigando pela liberdade de expressão, pela liberdade de imprensa. A situação política sempre nos convida a pensar cada vez mais e cada vez com mais profundidade sobre a liberdade que todo mundo tem de se comunicar, e a gente tem que preservar isso, e eu acho que uma das formas de fazer isso é justamente debater sobre esse assunto. A gente vive uma era, essa era das redes sociais, ao mesmo tempo que facilita a comunicação, ela instituiu a moda do escracho, né? Então, qualquer coisa que você diga, uma foto, um comentário, uma charge que você publique, você pode ser alvo de, não de críticas, mas de ataques, né? Ataques pessoais, de trollagem, né? Que é um termo até cunhado pela internet. A charge, a palavra charge, quer dizer pegar pesado, carregar. E aí a charge é exatamente exagerar até os pontos, assim, as roubalheiras, as falcatruas, de maneira bem forte para chamar a atenção. Mas o que querem agora acabar não é com a publicidade, sim com personagens infantis. Né? Não querem mais que tenha personagens infantis nas embalagens, não querem mais que tenham cores nas embalagens. Né? Não querem nada que, de alguma maneira, incentive o consumo para a criança. O CONAR não tem a menor preocupação a respeito de consequências econômicas, consequências financeiras, consequências no orçamento dos agentes do negócio publicitário. A nossa grande preocupação é em relação à ética da mensagem comercial. E nesse sentido é que nós defendemos a mais ampla liberdade de expressão comercial, liberdade de expressão das empresas prestadoras de serviços ou distribuidoras de bens de consumo, dentro de padrões éticos. Se no ano passado estávamos ainda impactados pela morte bruta do cinegrafista Santiago Andrade no Rio de Janeiro, neste ano a imprensa ainda vive os rescaldos de uma eleição acirrada em que os crimes de ódio aumentaram 82% no ambiente digital. Nós precisamos da imprensa livre para informar, para discutir e, principalmente, para analisar e fazer com que o saber do povo leve aqui, o conjunto dos cidadãos digam o que amadureceu para ele como justo. Eu tenho
o incorrigível defeito de ser otimista e de achar que dificuldades foram feitas para me fortalecer. Depois que eu supero, eu acho que sou muito melhor, sou um ser humano melhor na hora que eu venço essas dificuldades. Nem por isso eu deixo de lutar permanentemente pelas coisas que eu vejo que estão erradas. Portanto, quando situo na América Latina, é para dizer que eu sei que em outros lugares há jornalistas sendo mortos, e a maneira de John Donne, eu não pergunto por quem os sinos dobram, eles dobram por mim. Também sei que as lutas na América Latina não são de agora e que as dificuldades não se passaram, haja vista as constituições todas da América Latina, dos países da América Latina, garantirem a liberdade de expressão, todos, garantirem a ausência de censura, e nós termos permanentemente tentativas de, sem mudar a Constituição às vezes, descumprindo as Constituições às vezes, não contarem com órgãos judiciais que garantem a aplicação plena da Constituição e, portanto, tornam intolerável qualquer tipo de censura, o que tem acontecido no Brasil, em que se garante, sim, basta ver os julgados do Supremo Tribunal Federal, desde a Constituição de 1988, no sentido de que está garantida a liberdade de expressão. Literalmente, nem morta, vocês não me verão de braços cruzados de jeito nenhum. As pessoas não podem ser executadas, assassinadas, por terem opiniões diferentes das nossas. Eu não acredito em crime de opinião. Mas é preciso que se faça uma análise para além dessa análise que a imprensa, o mainstream media fez, e principalmente os cartunistas. Compraram, assim, sem fazer nenhuma restrição, essa ideia de que, são as vítimas do fundamentalismo islâmico, e são nossos irmãozinhos, eles influenciaram todo mundo que está aí. Je suis Charlie. Bom, eu sempre disse, eu não sou Charlie. E aí eu fiz um avião tentando bater em duas do Congresso Nacional, e aí me cortaram essa charge. O editor falou assim, isso aqui não pode, porque isso aí fere o princípio de humanismo. E aí eu falei, não, mas tudo bem, eu vou fazer outra. Aí fiz uma outra, que também não saiu publicada e que não me agradou muito, mas era isso que o editor queria, eu tive que fazer, né? Liberdade de expressão é liberdade de expressão. Crime é outra coisa. Eu acho que a gente, jornalista, faz muito esta confusão, que em direito se chama mistura. Uma coisa é a prática criminosa. A outra coisa é a informação. Pode-se tudo. Pode-se tudo. Desde que, no caso do agente privado, isto é, o cidadão comum, porque ao agente público, o agente público só pode agir em conformidade com a lei, o agente privado não, ao contrário. Isso é uma lição de direito administrativo. Ele pode tudo que a lei não veda. E a lei veda a prática criminosa. Não existe liberdade absoluta. Você tem que pensar sempre na responsabilidade que advém com esta expressão da liberdade. A discussão do limite, ela é, assim, importantíssima, porque, a partir do momento em que você coloca dois direitos que estão no mesmo patamar, você vai, muitas vezes, encontrar dificuldade de separar e delimitar esses limites. Nas eleições, houve um boom de denúncias relacionadas à xenofobia, racismo, homofobia nas redes sociais. Esse é um fenômeno que vem acontecendo desde as eleições de 2010 e que, nas últimas eleições de 2014, foi realmente um boom exponencial. Acontece o seguinte, a quem nós podemos atribuir isso? Claramente, eu diria que existem três fatores. Existem os oportunistas, que aproveitam um momento de polarização, de grande polarização, do debate eleitoral, do acirramento da disputa eleitoral, do enfrentamento das diversas posições políticas, e procuram, nessa polarização, um atalho para tentar promover ideias e pautas que são segregacionistas, que promovem, que estimulam a separação da sociedade em grupos
e procuram estimular o enfrentamento entre grupos negros contra brancos, judeus contra não-judeus, gays contra homossexuais contra heterossexuais e assim por diante. Então, existem esses oportunistas que fazem isso. Existem células neonazistas que também aproveitam o momento para usar as redes como plataforma de arregimentar novos simpatizantes, disseminar as suas ideias e as suas propostas de uma sociedade segregada. E também existe a responsabilidade dos próprios partidos políticos. E não resta dúvidas, isso está fartamente comprovado, de que as principais agremiações partidárias montaram verdadeiros bunkers eletrônicos. Então, no final das contas, é o seguinte, a propaganda reflete o que a sociedade está vivendo. E a gente hoje está muito mais policiado muito mais policiado do que, por exemplo, os próprios meios de comunicação. Eu acho que, no final das contas, a moral da história é, cara, vamos... Está na mão do consumidor a regulamentação dessa área, na verdade, que ele pode fazer exercendo simplesmente o seu consumo ali. Tem outros órgãos que ainda regulamentam e cuidam disso, como eu mostrei com as campanhas lá voltadas para as crianças. Mas, obviamente, tem pra caramba, quando a gente abre canais de regulamentação, a gente tem que ter o princípio igual para todos. Então, se alguma coisa te incomodar, você pode mandar uma carta para o CONAR vai analisar a pertinência ou não, e mesmo que veicule para o Brasil inteiro, que sente na novela das 8 da Globo, que, sei lá, 150 milhões de pessoas vejam, se ele incomodou, se uma pessoa fez uma queixa e ela é pertinente, ele é retirado do ar. Quem legisla no Brasil, quem legisla dentro do regime democrático de direito que nós vivemos, é o poder legislativo. O direito de ser informado é um dos direitos básicos afirmados no Código de Defesa do Consumidor. Está lá, são direitos básicos do consumidor, obter informações, até através da publicidade. E o seu CONANDA, este Conselho da Secretaria de Direitos Humanos, quer impedir o cumprimento dessa regra escrita em letras de ouro do Código de Defesa do Consumidor, que deixa muito claro que a liberdade de expressão vale não apenas para aquele que emite a expressão, a informação, mas especialmente para aquele que vai recebê-la. O Maurício de Souza sempre é um artista, né? Sempre tratou os seus personagens como crianças. E as crianças não são politicamente corretas. Quem precisa ser politicamente correto são os pais, são os educadores, e não as crianças. A gente não pode exigir isso delas. O que algumas pessoas estão tentando fazer com que as crianças fiquem alienadas, que elas não possam ver um comercial de televisão ou ver uma publicidade, e, de alguma maneira, elas até podem pedir uma calói para o pai, e o pai pode falar, não vou dar calói. A criança também tem que ser frustrada. É importante isso, porque a vida não vai dar para essa criança tudo o que ela quiser. Então, você subjugar, dizendo que a criança é incapaz de saber que aquilo é uma fantasia, faz parte de um processo de entretenimento, dela poder viajar, eu acho que é você achar que a criança é incapaz, né? Mas não é, ela é incapaz em vários sentidos, né? O adulto é que tem que fornecer para ela as informações, a ética, a moral e tudo isso, a partir deles, do que eles fazem, do que eles praticam, porque isso é o mais forte. Não adianta o adulto falar alguma coisa e agir de outra maneira. Mas você está subjugando até a inteligência dela. Ela é muito inteligente. E, hoje em dia, a criança, então, é totalmente antenada. Então, você vai tirar a publicidade que está na televisão, que está financiando os desenhos animados, financiando os canais que são dirigidos a ela, ou os produtos que são dirigidos a ela, e ela vai assistir
outros programas que não são para ela e vão consumir outros produtos que não são para ela também. E quer saber muito mais sobre o tema e ver a cobertura completa do evento, é muito simples. Basta acessar o site portalimprensa.com.br/Fórum Liberdade de Imprensa. Até a próxima. Tchau!